Vamos, então, agora iniciar propriamente o nosso estudo. Nós estamos aí caminhando, né, nos comentários sobre Apocalipse, estudando Apocalipse. Estamos nos últimos capítulos e, para tanto, então, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 20. Nós trabalhamos até a semana passada o verso de número 10 e hoje nós vamos aí na sequência o verso 11 até o final do capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, nós vemos que a primeira parte aí trata do chamado milênio, também da prisão de Satanás. Entendemos que o milênio refere-se ao mesmo período, com um diferencial aí de que ele vai demorar um pouquinho menos, né? Mas que trata desde a primeira vinda de Cristo, pelo menos até o início da grande tribulação. Então esse milênio refere-se ao mesmo período que já estamos vivendo, que o Apocalipse chama de 1260 dias, né? 3 anos e meio, 42 meses. Vimos que nesse período os santos, os eleitos já reinam com Cristo e já são embaixadores dele, ou reinam com ele durante esse período. E aí vimos que do verso 7 até o verso 10, que quando chegar aí no finalzinho desse período, simultaneamente à grande tribulação, então Satanás é solto, no sentido de voltar a seduzir e enganar as nações, para então pelejar contra a igreja, pelejar contra os crentes em Cristo. Tá bom? E não literal, como a maioria das pessoas aí dos contemporâneos tem interpretado, né? Então vamos à leitura aí, Apocalipse 20, verso 11 em diante. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Até aqui, irmãos. Nós já tivemos, então, a oportunidade de tratar aí sobre o milênio. Falamos um pouco sobre as escolas chamadas, que tentam interpretar o milênio. Falamos da prisão de Satanás. Falamos de quem reina com Cristo. Definimos o que é a primeira ressurreição e também a segunda ressurreição. Definimos o que é a primeira morte e agora, né, reforçando na leitura que fizemos, o que é a segunda morte, que é essa condenação, que é eterna, no lago, e ele vai dizer claramente aí no verso 14, né, esta é a segunda morte, que é o lago de fogo. Vimos também os sinais para o fim do milênio, a grande tribulação, né? Vimos alguns textos paralelos, tanto nos evangelhos, apontando aí para as revelações que o próprio Senhor Jesus nos deu, e também o apóstolo Paulo nos deu, e aí entendemos, né, o que simboliza essa cidade querida, o que simboliza Gog e Magog, e que tudo, na verdade, está apontando para a perseguição dos crentes, né, na grande tribulação. Mais um ponto bíblico
que reforça o fato de que os crentes passarão pela grande tribulação. Né? E pastor, nem me fala. Tá. Todo mundo vai falar que não, mas a Bíblia vai dizer que sim. Né? Todos aqueles que defendem que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação, fazem isso baseado em revelações posteriores, em sonhos, visões que a Irmandade recebeu por aí e negligenciam aquilo que de fato a própria Bíblia revela. Tá? Então, eu costumo até brincar, né, dizer o seguinte: pastor, se a interpretação do paralelismo simbólico estiver errada, louvado seja Deus. Porque é melhor você estar preparado para passar pela grande tribulação e não passar, do que você estar achando, pela ludibriação do Zé Ruela, que teve uma revelação por aí, que você não vai passar e de repente você passar. Você não vai estar preparado para ela e aí você vai ver o que é amargoso. Então, é preferível você seguir o que a Bíblia diz, dizendo que vai passar, estar preparado para vigiar, para perseverar, para buscar em fé e ser fiel até o final. E se porventura a interpretação do paralelismo progressivo, simbólico, estiver errado, maravilha, opa, não passou, estava errado. Eu gostaria de estar, né? Eu gostaria de estar errado. Mas, pelos indícios bíblicos, a geração que estiver aqui vai sim passar pela grande tribulação, e Satanás, juntamente com todo o mundo descrente, se levantará para sitiar, acampar e vir marchar contra os crentes, que aqui no símbolo é apresentado como sendo a cidade santa. Ok? Então, é melhor você estar preparado para o pior. E se não acontecer, você fala, ufa, louvado seja Deus, do que se você está aí apegado no fato de que não vai acontecer e de repente acontece. Né? Eu prefiro, quando for pescar, levar o meu colete salva-vida, né? Pensando que pode acontecer alguma coisa, e se nada acontecer, eu volto sequinho para a terra, tiro lá meu colete, guardo de novo no quartinho, ufa, louvado seja Deus. Mas se acontecer, eu já estou prevenido e preparado. Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos lembrar, né, que no final da grande tribulação vem o Senhor, Jesus vence e Satanás cai. Era o último que faltava cair. Nas sessões paralelas anteriormente, nós vimos que a besta que emergiu do mar caiu, né? O anticristo. Nós vimos que a besta que emergiu da terra também caiu, né? O falso profeta. E também vimos que a própria Babilônia, o mundo, o sistema mundo caiu. Faltava, então, e Satanás? O que acontece? Por isso, a última sessão começa no capítulo 20, contando, ou recontando toda a história, focando agora na figura da serpente, da antiga serpente, do dragão, Satanás, o diabo, que, depois de 1000 anos, não mais podendo enganar as nações, e por isso o evangelho avança, depois, na grande tribulação, é solto para vir juntando todos os descrentes, todos os ímpios, para perseguir duramente a igreja. Mas quando ele assim o faz, o Senhor Jesus vem e o vence, e ele cai. E aí o verso 10 vai dizer, o diabo, o sedutor do mundo, né, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o diabo caiu. Feito isso, começa dentro da programação do grande evento, né, do dia final, são várias programações, aí começa aquilo que nós conhecemos de juízo final. E é justamente esse o título aí que o comitê deu para essa porção acertadamente, falando sobre o juízo
de Deus. E é isso que nós vamos, então, trabalhar um pouquinho aqui, que é do verso 11 até o verso 15. Então, a última parte de Apocalipse, capítulo 20, reconta mais uma vez, porque nós já vimos tantos outros juízos finais aqui, toda vez que abria o último selo, a última trombeta, o último flagelo, sempre apontava para o juízo final. Então, mais uma vez a revelação sobre o juízo final. E vem trazer respostas a um dos maiores desejos do homem, a saber, a justiça. Deus vai aplicar a sua justiça sobre o homem? Vai. E aqui, irmãos, mais uma vez, símbolos, né? Paralelismo progressivo simbólico. É passada a ideia, então, de que todos os atos, seja dos homens bons ou dos homens maus, vão ser julgados. Todos. Por isso que ele diz aqui que abriram-se livros. Né? Todos os livros, as cadernetas de cada um que vão ser abertas. Não só com as dívidas, mas também com todas as coisas que fizemos. A ideia aqui, obviamente, simbólica, que aponta para o fato de que nenhum ato feito, né, vai ser negligenciado. Só que todos esses livros têm um caráter simplesmente de condenação. Porque mesmo que você, conhecedor do bem e do mal, tenha atos bons, esses atos, ou essa prática de boas obras, é insuficiente. Ninguém consegue se salvar por seus próprios méritos. É isso que a Bíblia inteira diz. Ah, mas eu fiz tal coisa. É insuficiente. Ah, mas eu fui bonzinho com meu pai e com a minha mãe. Ah, mas eu fiz determinada coisa, socorri. Irmão, nada. Nenhuma obra nossa é suficiente para isso. Então, nesse dia aqui é o dia da aplicação da justiça sobre todos. Como nós já vimos lá em Eclesiastes, né, capítulo 2, verso 14, né, que serão julgados todas as obras dos homens, de todos os homens, né? Como vimos também em outros momentos, em outras passagens, essa questão do juízo final sobre tanto justos quanto os injustos. E os justos aqui não porque as pessoas são boas, mas porque foram justificadas. Então, Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, vai tratar dessa aplicação da justiça de Deus. Então, nessa sessão, o foco está sobre as principais características do juízo final. E tal ciclo apresenta aí o juízo sobre 3 perspectivas. Então, vamos lá. Primeiro, nos é apresentado o juiz. No verso 11 nos diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Então, você vê aqui a ideia da majestade, é um trono, da soberania, da grandeza, né? Um grande trono branco, não é um tronozinho qualquer, é um grande trono branco aqui como símbolo de pureza, de santidade, de justiça, de equidade. Né? Então é um grande trono branco, e não só o trono, mas aquele que se assenta nesse trono. Também, de igual forma, santo, puro, né? Justo, santíssimo. Então, a primeira perspectiva do juízo é sobre a figura do juiz. Não tem como você se achegar diante desse juiz com argumento algum. Ele é a expressão máxima de santidade, de pureza, é revelado no símbolo aqui do trono branco. Nós vemos aí que o céu e a terra fogem. A ideia de que ninguém, nem no céu nem na terra, tem condições de se achegar a esse trono por si só.
A gente foge. A pureza, a santidade, a grandeza, a beleza, a soberania desse Deus é tão excelsa, é tão grandiosa, que não tem como de chegar, o Verentíssimo, não tem. Eu posso fazer uso da palavra? Não tem, ele foge. Não existe outra situação senão esse sentimento apresentado aqui de que fugiram a terra e o céu e não achou lugar para eles. Quando nós olhamos, vamos fazer aqui um paralelo lá para Lucas, dá uma olhadinha lá com Lucas, capítulo 5, verso 8. Nós vemos aqui a situação de Pedro, né? Quando ele reconheceu aí a grandeza de Jesus diante da pesca maravilhosa. Quando Jesus diz, volta lá e joga a rede lá. Nós trabalhamos a noite inteira. Vai lá, tá bom, sobre a tua palavra nós vamos. Aí foram, lançaram, encheu a rede. E ao verso 8 diz assim, Lucas capítulo 5, verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Agora imagine, irmãos, isso aqui foi uma situação, Jesus encarnado, realizando um milagre, né, diante de um contexto aqui dos evangelhos. Pedro já teve aquele sentimento de que ele era impuro e que prostrado não tinha outra coisa para falar para Jesus senão retira-te de mim, porque sou pecador. Agora, imagine no último dia, já passado pela grande tribulação, toda aquela luta, a vitória de Jesus, e agora você, juntamente com todos os homens e mulheres que já viveram, estão diante do trono. E não só do trono, mas daquele que está assentado no trono. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou ficar olhando maravilhado. Você não vai fazer nada. Você vai... Se Pedro se prostrou diante de Jesus encarnado, Jesus glorificado, nós vamos enfiar a cabeça dentro da terra. Tamanha grandeza, a beleza, o poder. E querendo ou não, irmãos, ainda não é a hora de se abraçar Jesus, é o juízo. Ainda não foi dito, vinde benditos do meu Pai. Ainda é o juízo. E há toda aquela atmosfera da santidade, da pureza, da grandeza de Deus. O céu e a terra fogem. Tudo bem? Além do juiz, também nos é apresentado aí o segundo aspecto do juízo final, que são os réus. Todos aqueles que passarão pelo juízo. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Não importa quem você foi aqui. Você pode ter sido um cara muito bom, um status social, uma camada social grande, ou você foi lá um pé de chinelo. Todos estarão na presença de Deus. Não há. Dá licença que eu sou... Não, meu amigo, você está no mesmo banco dos réus como qualquer outro. Não importa se você é grande ou se você é pequeno. Posto em pé diante do trono. E aí então se abriram livros. Então nós vemos aqui a apresentação dos réus, depois você tem mortos, né, grandes e pequenos. Aí você tem pula aí um pouquinho para o verso, finalzinho do verso 12, né? Já é nos apresentado o livro da vida aí, foi aberto, mas como parte do julgamento, mas falando do finalzinho do verso 12, ainda fala dos mortos, aí diz, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras,
conforme o que se achava escrito nos livros. E aí você tem o verso 13, dizendo que os mortos do mar, da morte e do inferno também vieram. Então, não só aqueles diante da batalha lá final, mas todos. Ele morreu. E aqui mar aponta para essa ideia de que eles morreram afogados, mas lembre-se que o símbolo também, mar, refere-se às nações. Então, como é uma interpretação simbólica, pode referir-se o mar literal te entregando aqueles que morreram, né? Ulisses Guimarães finalmente vai ser achado, né? E tantos outros, o pessoal do Titanic, e esses últimos agora que foram ver o pessoal do Titanic. Então, pode ser os mares entregando, que foram mortos em batalhas navais e tudo mais, mas também a perspectiva de mar no Apocalipse como referência a nações, declarando então que todos os povos, raças, nações estarão presentes nesse juízo, nesse julgamento. Tá? Então, pode ser dúbia aqui a sua interpretação, mas todas elas vão cumprir com o objetivo de mostrar que todo mundo, sem nenhuma exceção, vai passar pelo juízo. Vamos lá, dona Nini. As obras servem para condenação. O foco é simples. Qual que é o padrão para o nosso julgamento? Foi dada uma lei e nós não cumprimos a lei. Então, no julgamento, o que vai ser colocado? Você cumpriu as obras? Não. Você cumpriu? Não. Você cumpriu? Não. E se alguém falar, mas eu fiz, pega o livro lá, página 3612. Vai lá. Tá lá. Eumi Marx. Vai lá. Ó, Eumi. Não deu. Pelas suas obras, não deu. O foco, irmãos, é que no juízo final, todos, pastor Metel, todos, vão ser julgados e falar, ó, suas obras são todas insuficientes. Todo ruim. Se fôssemos aplicar o julgamento sem a graça, todos, sem nenhuma exceção, já estariam condenados. Só que além desses livros, tem um livro especial aqui. Qual que é o livro especial? O livro da vida. Que aí depois você vai ver lá no verso 15, que diz assim, e se alguém não foi achado e inscrito na onde? No livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a ideia é o seguinte, ó, tá todo mundo condenado, ok? Ok. Só que agora é o seguinte, tem um pessoal que teve o nome inscrito antes da fundação do mundo, que Apocalipse já disse isso, Paulo já disse isso, Jesus já disse isso, quando ele fala lá a respeito, vinde bendito do meu Pai, entrar no reino que vos está preparado desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Então, ó, tem um livro, o livro da vida. Então, nós vamos fazer a chamada aqui, se o seu nome estiver aqui, mesmo sem mérito nenhum, mesmo sendo condenado por suas obras, você foi justificado pela propiciação realizada em Cristo. Ele se fez ira no seu lugar, ele pagou no seu lugar, e por causa da obra dele, então você será justificado. Mas você não está entrando porque você foi um bom crente, ou porque você foi um cara legal. Porque mesmo sendo crente, as suas obras ainda são insuficientes. Ficou claro agora? Então vai ser julgadas essas obras. Tá? Para mostrar que não existe nenhum justo sequer, como a Bíblia diz. Todos pecaram. Não tem. Nós não vamos ficar lá assim. Não. Vai ser julgar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo pacote, aí depois é graça. Aí há separação. Aqueles para os quais está preparado o reino antes da fundação do mundo, vem para cá. E os outros
que já estão conscientes de que foram condenados por suas próprias obras, vão para lá. Quem não foi achado no livro da vida, vai para o mesmo lugar que foi o inferno, que foi a morte, que foi o falso profeta, que foi o anticristo, que foi a Babilônia, que foi o dragão, a serpente. Então essa é a visão do juízo. Hoje em dia, irmãos, as pessoas têm tentado fazer um malabarismo aí para desprezar essa ideia de inferno. Né? Talvez dos grandes nomes aí, eu estava vendo esses dias a reunião ecumênica do Fábio, do Caio Fábio. Ele, um rabino, um e um sheik. Então, ele, um judeu e um muçulmano. E aí todos eles falam, não tem inferno. Esse pessoal da mente fechadinha aí não entendeu nada do amor de Deus. Talvez por isso até para tentar limpar a barra dele pelas tantas deslizadas que deu, que acabou pela posição que ele assumiu e que ele tinha, né? Em especial na década de 80, os escândalos pelos quais ele proporcionou à comunidade evangélica, uma pedra de moinho seria pouco, então agora ele prega que não existe inferno mais. E sai dando tiro para todo mundo. Todo mundo que prega o que a Bíblia diz, metralha. Cabeça miúda. Não existe inferno, não existe lago, não existe. Deus é amor, Deus é amor, amor, amor. É mesmo, estou falando que é amor. Mas ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça, ele é ira, ele é santo. E eu não posso dimensionar os atributos de Deus de modo diferente. Né? Aquilo que eu sempre tenho falado, às vezes até para o departamento infantil. Né? A gente canta com as crianças que o amor de Deus é grande e largo, mas a gente tem que cantar que a ira de Deus também é grande e larga, que a justiça de Deus é grande e larga, e todos os outros atributos é grande e largo. Qual que é a manipulação aqui? O amor de Deus é grande e largo, e a ira de Deus e a justiça de Deus é pequenininha. Não, meu amigo. Deus é perfeito. Portanto, todos os seus atributos são perfeitos. Não tem maior, menor. Tudo bom. É lógico que para nós é muito mais fácil exaltar o amor e a graça de Deus, como sendo grande e largo, e falar assim, não, a justiça e a ira de Deus, ó, é nanica. Deus é perfeito. Tudo bem? Então, aqui ainda tratando dos réus, diz que os mortos do mar, da morte e do próprio inferno, então deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Veja, mais uma vez, é simbólico, né? Mesmo porque hoje nós somos no mundo 7, quase 8 bilhões, né? Estão vivos. E a turma que já morreu? Vai saber lá. Não sei se alguém tem condição de fazer esse tipo de estimativa. Né? Mas, sei lá eu, quantos bilhões são? Aí você fala assim, então esse dia final do juízo aqui vai durar mais uns... Imagine, quanto tempo? Se é um por um. Fica tranquilo. O julgamento vai ser, todos vão passar por ele. A ideia que está passando é que todos os homens, sem distinção, serão julgados. E todos os homens serão condenados. Tem expectativa? Quero, vamos ver. 108 bilhões. A estimativa aqui de todos os tempos. 108. Aí você fala assim, eu sou sei lá, eu. Né? Então, vamos dizer, e outra. Se for literal, está todo mundo de pé.
Você que está doido para o mundo morrer, acabar em barranco, né? Que você não aguenta ver um banco de 60. Então, diz aqui, veja aí, ó, se você fosse para o literal, né? Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos o quê? Sentados com suco de laranja. É isso? Não, em pé, diante do trono. Tá bom? E aí depois diz que vai ser e foram julgados, lá no 13, um por um, segundo as suas obras. Então, meu amigo, compra um tênis aí com um amortecedor que o negócio vai ser longo, hein? Não é literal. É um símbolo simplesmente para dizer que todos os homens passarão pelo crivo santo do juízo de Deus e todos entenderão que nenhuma obra nossa foi suficiente para a salvação. Tudo bem até aqui? Tá, grandes e pequenos aqui engloba tudo. Não tem se é rico, se é pobre, se é autoridade ou se é miserável. Não adianta. Você sabe de que família eu sou? Tá tudo condenado, eu sei. Porque lá nós todos seremos filhos de Adão. Não importa qual foi o seu sobrenome. É tudo filho de Adão. Como descendente de Adão, estamos todos condenados. Tudo bem? Então, os mortos aqui, né? Então aqui o foco são os ímpios, julgados um a um. Porque é a ideia daqueles que não foram vivificados. Mas isso não exclui o juízo dos justos. Porque quando você vai para Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus estabeleceu um dia para que através do varão, Jesus, julgasse vivos e mortos, e aí aponta tanto para os justificados quanto para os não justificados, tanto aqueles que já morreram como aqueles que ainda estão vivos aqui. Tudo bem? São símbolos, por isso que a gente não segue a interpretação literal. Aí nós temos aí os estados intermediários, né? Tanto o céu quanto o inferno, o Hades, aqui é a palavra, como lugares intermediários, também não vão existir mais. Com o juízo final não tem por que mais ter céu e inferno. Você vai ter o estabelecimento do novo céu e da nova terra e o lago de fogo e enxofre. Inclusive no lago de fogo e enxofre vai ser lançado o inferno, que é esse lugar intermediário onde as almas dos ímpios estão aguardando o juízo. O que acontece quando nós morremos? Se você é crente em Cristo Jesus, justificado, seu corpo volta ao pó, seu espírito vai a Deus. E aí, segundo lá o ensinamento de Jesus, você vai estar já desfrutando da presença de Deus, ou nos termos do Evangelho, nos seios de Abraão. Lembra da expressão? Nos seios de Abraão, ou seja, na presença. Usando terminologia apocalíptica, você vai estar diante do trono, debaixo do trono, inclusive perguntando para o Senhor, até quando? Lembra da situação? Senhor, até quando nos julgas? Aqueles que nos mataram, nos perseguiram. Então, a alma do justo vai estar lá, na presença de Deus. Só que já é o lugar definitivo? Não. Ali é o céu, um lugar intermediário. É nesse sentido que Jesus diz que aqueles que vão ali são como anjos. Ninguém casa, ninguém dá em casamento. Está ali esperando simplesmente que o tempo termine. Tudo bem? E que o juízo vem. Pois não, meu irmão? Sim, nesse lugar intermediário. Por isso que é usada aqui a palavra Hades, que é a mesma usada por Pedro lá. Esse Hades aqui é uma das palavras que traduz inferno. Tanto Hades, Sheol, tem as outras lá. Não vou... Sim, que era o lugar intermediário onde estão as almas dos ímpios. Então veja, morreu, o crente morreu. O corpo volta à terra, o espírito volta a Deus. É crente? É.
Então você vai estar diante do trono de Deus aguardando o dia final. Nesse estado intermediário, que nós chamamos de céu. Os ímpios, o corpo vai ao terra, o espírito volta a Deus. Mesma coisa. Só que não vai estar diante do trono do Senhor. Onde que ele vai ser colocado? Num lugar de tormento. Lembra lá da história do rico e Lázaro? Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para onde? Para o inferno, um lugar que estava lá reservado, já de tormento, aguardando também o juízo. Não existe isso. Nós vimos que, biblicamente falando, nós já estudamos isso na escola dominical. Não há distinção bíblica entre alma e espírito. Quando você vai ver a criação, o que Deus fez? Deus criou o homem do pó da terra, carne, físico, e soprou nele fôlego de vida, o espírito. Por isso ele passou a ser alma vivente. Né? Então, você tem duas partes apenas. Alma e espírito, nas Escrituras, são sinônimos. A única diferença que você vai ter é em Tessalonicenses, quando Paulo está escrevendo aos crentes de influência helenística, ou seja, da cultura grega, que o grego fazia essa distinção. Matéria, corpo, o espírito, que é esse fôlego de vida, e a alma é o seu pensamento, o seu psique. Então, Paulo, quando vai falar de santidade para eles, fala, santifica os seus pensamentos, a sua alma, o seu espírito e a sua carne. E um outro texto que trata da diferenciação entre alma e espírito é Hebreus, que diz que a palavra de Deus é tão poderosa que ela divide o indivisível. Alma e espírito, pensamentos e propósitos do coração, juntas e medulas. Então ele pega três grupinhos aí de situações sinônimas para dizer que a palavra divide isso. Então essa é a ideia de que o corpo volta à terra, o espírito volta a Deus e a alma fica vagando aí para dar serviço para o centro espírita. Isso não é bíblico. Porque alma e espírito é a mesma coisa. Tá? Tanto é que as escrituras ora usam o termo alma, ora usam o termo espírito como se fosse sinônimos. Os dois textos que têm a diferenciação foi esse que citei, um para enfatizar que a Bíblia é poderosa e o outro para enfatizar os gregos que eles tinham que santificar também o pensamento. Na visão hebraica ou judaica, os seus pensamentos fazem parte do seu corpo. Tanto que Salomão, lá em Eclesiastes, vai dizer, o dia que você morre, morre contigo todos os seus planos, seus sonhos, seus pensamentos, morre tudo. Tá? Então, se fôssemos fazer uma distinção na visão judaica, a psique faz parte do seu corpo. Tá? O dia que você morre, morre com tudo, os seus projetos, seus sonhos, dinheiro na poupança fica aí, você não usa, morre tudo. Para você perder. Tudo bem? Então, voltando aqui, irmãos, esses lugares intermediários, céu e inferno, também vão deixar de existir. Né? Por isso que é dito lá no verso 14, que a própria morte e o inferno, que é esse lugar intermediário, foram lançados para dentro do lago de fogo. E aí ele diz, essa é a segunda morte. O que é a segunda morte? A condenação no lago de fogo. Tá? Que nós já estudamos também. Então o céu e o inferno cessam. E aí depois você vai ter a inauguração, que é o capítulo 21, do novo céu e da nova terra, que é o segundo estado final. Então, estado intermediário, céu e inferno. No juízo final termina. Aí inaugura estado final. Novo céu e nova terra, lago de fogo e enxofre. Na presença de Deus, para desfrutar eternamente da presença de Deus. E, segundo, a renovação e a exclusão de toda a influência do pecado e do mal. E o outro lugar
também na presença de Deus, mas manifestando a sua ira, a sua justiça sobre aqueles que não o glorificaram, seja os seres celestiais ou aqueles que preferiram amar mais as trevas do que a luz, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, 19, nos diz. Tudo bem? Então, os estados finais, novo céu, nova terra e o lago de fogo, são estados eternos. Então, a ideia de que, então, tanto a vida eterna é eterna e a condenação também é pelos séculos dos séculos. Tudo bem até aqui? Tranquilo. O terceiro princípio aí sobre o juízo é o critério do julgamento. Nós já mencionamos algumas coisas aqui, mas é segundo o livro das obras. Né? Ou seja, o padrão que Deus estabeleceu, as suas ações se estão de acordo ou não com esse padrão estabelecido. O livro dos atos, das ações e omissões. Todos os livros. E também o livro da vida. Então esse é o grande diferencial. Esse aqui é o que vai determinar o seu futuro eterno. Se o seu nome está no livro da vida, beleza. Se não está, meu amigo, pronto, acabou. Vamos lá para Mateus capítulo 12, verso 36. Veja que não são apenas as obras, né? Mas as ações, palavras, pensamentos, tudo. Veja aí o que diz o verso 36 de Mateus 12. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta onde? No dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então a ideia que aponta, inclusive, para aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, e aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então tudo que você fala, tudo que você deixa de falar, tudo que você faz, deixa de fazer, tudo que você pensa, deixa de pensar, está dentro desse pacote chamado os livros. Né? E o livro que nos é apresentado, que é o diferencial, como eu já disse, o livro da vida. Cuidado que existem o livro dos vivos. O livro dos vivos não trata do livro da vida. Tem muita gente que pega lá que Deus ia arriscar o nome de Moisés do livro dos vivos, dizendo, está vendo, é possível Deus arriscar o nome do livro da vida. O livro dos vivos é diferente do livro da vida. O livro dos vivos tratava simplesmente quem está no livro dos vivos. Os 7 bilhões, 800, não sei quantos mil pessoas que estão vivos agora. Esse é o livro dos vivos. O que está vivendo aqui? Você está lá, seu nome está lá, no livro dos vivos. Mas não necessariamente o seu nome vai estar no livro da vida, que é outra coisa. Tudo bem? Outro. Sim. Sim. Sim, Provérbios diz isso, né? Vida e morte há na tua palavra, né? Uhum. Agora, quando nós pegamos, por exemplo, nós já estudamos isso há algum tempo sobre os 10 mandamentos, né? O padrão moral, os princípios morais. Quando você olha para o padrão da lei moral, que ainda está em vigor, você vai ver que ali a lei moral ela vai englobar todas as possíveis situações. Tanto de pensamento, que é a cobiça, tanto de falso testemunho, que é a palavra, quanto de ações. Então, o padrão do julgamento, os critérios do julgamento, é a lei. Nós estudamos, inclusive, aqui o nosso catecismo maior,
que trabalhava com cada lei e quais os pecados proibidos dentro daquele padrão moral daquela determinada lei. Lembram disso? Tinha uns que nós vimos, tinha uma lista imensa. Né? Então, os critérios é o padrão moral de Deus, que trata das questões de ações, pensamentos e palavras. Tudo bem? Podemos caminhar aqui? Então, irmãos, dentro do julgamento, nesse juiz santo e todos ali sendo julgados, a condenação é certa para todo mundo. O diferencial é que nesse julgamento, dentro dos critérios do julgamento, não são analisados apenas os livros das obras, mas também é analisado o livro da vida. E aqui está a graça. Porque todos nós seremos confrontados e será demonstrado claramente que não temos méritos algum, ou mérito algum. Somos pecadores. Falhamos, pecamos constantemente. E mesmo que se você tivesse pecado só uma única vez na sua vida, mesmo assim você já tinha quebrado a lei. Pronto, acabou. Ok? Então o diferencial é que no critério do juízo ou do julgamento nós temos aí o livro da vida. E o livro da vida é que determina quem é salvo e quem não é. Voltemos lá para Apocalipse. O verso 15 ainda. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para a segunda morte, ou seja, para o lago de fogo, a condenação eterna. Tudo bem? Então, o critério de juízo não são, para condenação são as nossas obras, mas para a salvação, a graça de Deus em ter nos inscrito no livro da vida. E segundo todo o amparo da teologia bíblica, nós sabemos que os nossos nomes foram inscritos nesse livro da vida quando? Antes de fundação do mundo, antes de você fazer qualquer coisa. Inclusive lá Romanos 9, quando trata dos gêmeos Jacó e Esaú, o foco é justamente esse. Os gêmeos não tinham feito nem bem nem mal, para que ficasse claro o propósito da eleição, foi dito à mãe: mais velhos servirão ao mais moço. Porque eu amei a Jacó e me aborreci, preteri, odiei a Esaú. Então, o fato de ter o nome inscrito no livro da vida é que faz a diferença. E aqueles cujo nome foram inscritos no livro da vida são vocacionados. Em um determinado momento da sua história, você vai ser alcançado pela graça de Deus para se prostrar diante de Jesus e confessá-lo como o único, suficiente Senhor da sua vida. Tudo bem até aqui, irmãos? Beleza. Ainda nos critérios de julgamento, então nós podemos reforçar aí que o que define sobre a salvação não está escrito no livro das obras, nas ações ou omissões, mas no livro da vida, escrito antes da fundação do mundo. E esse fato reafirma sobre a eleição. Vamos dar uma olhadinha lá em João, capítulo 3, 18. Vou ler a partir do 16, né? Aqui ele está falando com Nicodemos, um judeu, principal do judeu, que cria que a salvação era somente para os judeus. E aí, Jesus vai explicar para Nicodemos que a salvação é segundo a vontade do Espírito. Né? Vamos ler aqui os versos anteriores para a gente chegar lá no 18, fazer sentido quem é que vai crer, né? Lá no verso 18. Então, a partir aqui de João 3,
Nós temos aí a apresentação, então, de Nicodemos como um principal judeu, dos judeus, que veio até Jesus, reconhecendo que Cristo, ou que Jesus estava fazendo porque Deus estava com ele. E aí Jesus começa a conduzir a conversa para o lado da salvação, quando no verso 3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não for regenerado, não nascer de novo, não passar pelo novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. E aí perguntou Nicodemos: como pode um homem então nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus então diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, Nicodemos, é carne. Você não vai voltar para o ventre da sua mãe. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? Você não está admirado pelo fato de eu ter te falado, mesmo sendo ser judeu e mesmo sendo principal dos judeus, que você precisa passar pelo novo nascimento? Você não vai ficar bravo porque eu estou falando que você precisa disso? É mais ou menos isso. Porque o judeu estava confiando no simples fato de ter sido nascido judeu. A salvação é dos judeus. E aí o verso 8 diz: o vento, e aqui é importante entender que no hebraico a palavra ruá é traduzida ou por vento ou por espírito. É a mesma palavra. O contexto é que vai determinar se a tradução vai referir-se a espírito ou se vai referir a vento. Tudo bem? Então, com a tradução aqui para o grego, esse jogo de palavras às vezes é perdido. Porque João vai usar um termo que aponta para vento. Mas na cabeça do judeu escrevendo, vento e espírito é a mesma coisa. Então o verso 8 diz: o vento sopra onde quer. E aqui provavelmente a tradução seja melhor isso, porque ele fala sobre as características do vento, para servir de analogia da ação do vento, o ruá, espírito. Tudo bem? Então o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então veja, o homem é nascido do Espírito. E o Espírito sopra onde ele quer. Né? Aí ele vai continuar. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, saber o Filho do Homem. E aí por isso que está entre colchetes aí, que está no céu, porque quando João registrou, Jesus já tinha sido ressuscitado e assunto ao céu. Mas está aqui entre colchete, justamente porque em alguns manuscritos não aparece isso, porque quando Jesus estava falando aqui, obviamente Jesus não disse que ele estava no céu, porque ele estava ali com Nicodemos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus vai usar essa mesma situação de ser levantado aqui, quando Filipe fala para ele: tem uns gregos aí querendo conversar contigo. O que eu falo para eles? Aí Jesus fala: o dia que o Filho do Homem for levantado, atrairá para si todos os povos. Então está falando que a sua obra na cruz atrairia não só judeus, mas pessoas de todas as nações. Ok? Dá uma pausinha aqui, para você entender um pouquinho melhor aqui. Vá comigo no capítulo 1. Verso 11. O verso 10 vai dizer assim: o verbo, referindo-se ao Logos, referindo-se a Cristo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Verso 11 agora. Veio para o que era seu,
e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí agora o verso 13 é importantíssimo. Os quais, esses que creem em Jesus, os quais que creem, né, e por isso recebeu o poder de ser filho de Deus, eles não nasceram do sangue. Não é porque você é filho de judeu. Não é porque você tem sangue judeu. Não nasceram nem da vontade da carne. Não é porque o homem quis, ou a família quis. E nem da vontade do homem. Mas eles nasceram pela vontade de quem? De Deus. Então veja, importa-vos nascer de novo, que é nascer do Espírito. O Espírito sopra onde quer. E o homem que crê em Cristo não crê porque ele quis crer. Ou porque ele era da família tal, ou da etnia tal. Mas porque ele nasceu de Deus. Porque Deus quis. Ok? Então quem crê em Jesus não crê por si só. Ah, eu quis crer. Não, não. É fruto de quem? Do Espírito soprar aonde ele quer. É fruto de um processo de um nascimento que não nasce do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasce da vontade de Deus. Tudo bem? Feito isso, vamos lá para João 3,18. Então, João 3,16, Jesus está dizendo para Nicodemos que Deus não amou só os judeus, é nesse sentido que está aí a palavra mundo, mas não todas as pessoas do mundo. Porque Deus amou o mundo significa então dizer, que Deus não amou só judeu, mas tem representante de todos os povos, línguas, nações e tudo mais. De tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tem o quê? Agora, quem que vai crer nesse Jesus? Aquele que nasce da vontade de Deus e aquele cujo Espírito sopra como ele quer e aonde ele quer. Tudo bem? Você não pode entender os versos aqui desassociados dessas verdades. Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, primeira vinda de Cristo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem nele crê não é julgado, no sentido de que não vai ser condenado. Ok? O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E não só porque amaram mais as trevas. Veja a consequência de amar mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Por isso que diz lá, vai abrir os livros para ver as obras de cada um. Agora, aqueles que estão escritos no livro da vida, não estão escritos no livro da vida porque creram por si só, porque fizeram aí um auto-nascimento. Não, não, não. Creram justamente porque era da vontade de Deus, nasceu dessa vontade de Deus e diante da ação do Espírito Santo. Jesus veio para os judeus os rejeitaram. Mas o Espírito sopra onde ele quer, por isso ele amou o mundo. Não é só o judeu que vai ser salvo. Os gentios vão ter representantes também. Estes que durante a vida creem em Jesus e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, o fazem porque antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou em amor para Ele. E determinou que num momento específico da nossa vida, por ação do Espírito Santo, que sopra onde quer, quando Ele quer, como Ele quer, viesse até nós, para que nós nascêssemos de novo. E aí, crescemos em Cristo, e uma vez crendo, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, e, consequentemente, temos a promessa
da vida eterna, que não seremos condenados. Porque a obra de Cristo nos justificou, nos fez justos. É por isso, e tão somente por isso, que lá na hora do juízo, você não vai na fila de lá, porque o seu nome está no livro da vida. Fruto das suas obras? Não, da obra de Deus, da obra redentiva, monergista de Deus desde o início de sempre. Não. Sim, a ação de Deus é irresistível. Não. Ele sopra onde quer, quando ele quer, como convém. Não, mas veja, o senhor mesmo disse, se é irresistível, não tem como o homem resistir. Né? Agora, esse processo da conversão é diferente para cada um, esse processo do novo nascimento. Tem gente, lembra da parábola, né? Dos servos da vinha. O Senhor vem e contrata cedo, às 9 da manhã, outra meio-dia, outras 3 da tarde, outras 5. Então, as fases da vida. Tem gente que vem para Cristo na infância, no meio da vida, outros no finalzinho da vida. Não tem problema. E o modo, muitas vezes, é o seguinte, tem pessoas que a conversão é uma mudança de chave. O cara era um tranqueiro até ontem. E o Senhor vem com uma graça avassaladora que o cara se prostra aos pés do Senhor e ele vive um novo nascimento e ele muda de vida do dia para a noite, da noite para o dia. E tem outros que o processo, às vezes, é lento. Porque você não existe um... Agora, o processo, o momento da regeneração, aí ela é instantânea. Mas o processo pode ser... Tem gente que vem, ouve uma palavra, que fica remoendo aquela palavra, vai para casa, eu não vou mais na igreja. Passa 2, 3 anos, aquele negócio está incomodando, aí o cara volta, aí encontra alguém no evangelismo, o cara fala, é aquilo que Paulo vai usar, né? Eu plantei, o quê? Paulo regou, mas o crescimento vem sempre de Deus. Então, tem gente que é processo. É igual planta. Tem planta que você brota, tá lá, rapidinho. Outras demoram anos para você ver fruto. Cada um é o seu jeito. Mas é sempre irresistível. E é sempre a ação de Deus. Né? Você vê a conversão de Paulo. Não foi assim. Ele foi, ele viu, ele perseguiu, ele foi, ouviu o testemunho de Estevão, foi para até que ele teve um momento avassalador. Mas mesmo assim, o que acontece? Teve aquilo lá, aí ele fica cego lá, até Ananias vir orar por ele, ele recebeu, para depois ele pregar. Então, cada um tem a sua, Deus vai agir de uma maneira, só que é sempre irresistível. O novo nascimento é sempre algo que vem de Deus, não depende do homem. Porque o homem não tem condição de nascer por si só. Sim, porque o homem por si só, a Bíblia diz que nós não temos, nem para arrepender a gente presta. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento para a vida, o Lucas vai registrar em Atos que quem dá o arrependimento para a vida é Deus. A fé salvadora, o apóstolo Paulo vai dizer que quem dá é um presente de Deus, é dom de Deus. A gente não consegue nem se arrepender e nem crer se não for pela ação do próprio Deus. A gente pode até tentar. A Bíblia diz que alguns, Esaú, por exemplo, curou, né, com todas as forças o arrependimento, mas não encontrou. Por ele ter vendido a primogenitura dele, ele buscou, mas não encontrou o verdadeiro arrependimento. Por quê?
Porque estava dentro do propósito eterno de Deus. Então, em última análise, a salvação é determinada do início ao fim por Deus. Agora, pastor, então eu vou ficar aí sem fazer nada e deixar as coisas acontecerem. Aí que você se engana. A partir do momento que ele te deu vida, Efésios 2, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos. A partir do momento que você passou pela primeira ressurreição, que é o que o texto lá de Efésios 2 vai dizer, e você recebeu a fé salvadora, não por obras, para que ninguém se glorie, mas o verso 10 diz, mas para as boas obras. Então, a partir desse momento aí, você tem responsabilidade. A partir do momento que você foi alcançado, você tem que fazer a sua parte. Crescer na salvação, como os apóstolos vão usar essa expressão. Né? Ou a luta pela santificação, tal, tudo isso é responsabilidade minha. Mesmo sabendo que Deus é quem opera em mim, tanto querer quanto realizar. Deus vai agir. E a salvação, irmãos, então, vai ser fruto dessa ação de Deus sobre aqueles que ele separou para a sua glória antes da fundação do mundo. Então, o juízo, voltando aqui para Apocalipse, o juízo tem por objetivo trazer à luz a ação da graça de Deus sobre os eleitos e a justiça de Deus sobre os não eleitos ou sobre os preteridos. O juízo final é simplesmente com o objetivo de mostrar, você vai ser salvo, mas não porque você merece. E você vai ser condenado porque realmente você merece. Não existe outra coisa para você senão a condenação. Então o juízo ele tem por objetivo trazer luz à ação de Deus de graça sobre os eleitos e de justiça sobre os preteridos. E é isso que vai acontecer nesse evento chamado juízo final. Vamos dar uma olhadinha aí, Mateus capítulo 10, verso 15. Mateus 10, 15. Ele vai falar aqui do rigor, né? Do juízo, ele diz assim, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas cidades. Ele está falando aqui das cidades em que rejeitaram a Cristo durante o seu ministério terreno. Qual que é a ideia? Como a revelação é progressiva, as gerações que viveram mais perto do juízo vão ter um rigor muito maior sobre elas. Hoje nós temos a Bíblia completa, revelada. O Messias já veio, já realizou a obra. As Escrituras foram traduzidas para todas os idiomas majoritários. Então, as gerações mais próximas do juízo vai ter um rigor. Você sabia mais do que a geração lá de Sodoma e Gomorra. Você sabia mais do que a geração de Neemias. Você sabia mais do que a geração lá de Davi. Então, a nossa geração vai ser aplicada um rigor maior. Porque nós temos hoje a Bíblia completa, a revelação completada, o ensinamento completo. Então, dentro ainda desses critérios de julgamento, você vai ver, não muda o resultado. Não muda. Não vai mudar. Caim vai ser condenado da mesma forma que o cara que viver a última geração. Não vai mudar. Mas haverá rigor diferente, porque Deus é justo. Tudo bem? E Apocalipse 11, verso 18. Numa outra sessão, né, das trombetas aqui, mostrando que o Apocalipse é paralelo, né?
nós temos aí a 7ª trombeta, que aponta para o juízo. E aí lá no verso 18 nos é dito assim: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, como prova do paralelismo aí, no capítulo 11 nós já vimos ser tratado exatamente do juízo final, que é repetido em Apocalipse 20. E aqui nos é acrescentado o fato que nesse juízo, além da bênção do nome estar no livro da vida, Deus, na sua graça e misericórdia, nos retribuirá segundo aquilo que nós fizemos, depois que fomos alcançados por sua graça. O galardão. Né? O galardão aos servos, profetas, aos santos e aos que temem. Então veja a graça de Deus, a bondade de Deus. Mesmo sendo salvo tão somente pela sua própria ação, Ele retribuirá as obras ou as boas obras que andamos. Boas obras essas, inclusive, que o texto sagrado diz que o próprio Deus preparou para que andássemos nelas. E Deus vai nos retribuir. Nós vamos fazer tão somente aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, e mesmo assim Deus vai retribuir. Irmãos, isso deveria ser extremamente motivador para que nós, já alcançados pela graça de Deus, investíssemos a nossa vida no serviço ao Senhor. Porque mesmo sem merecer, Ele vai ainda nos dar galardão. Eu tenho que pelo menos multiplicar os talentos que Ele me deu. Lembra lá da palavra? Não enterrar. Ah, o Senhor é justo, eu fiquei com medo, por isso que eu não fiz muita coisa. É isso mesmo. Salvação não vai perder, meu amigo, mas não vai receber a recompensa que o Senhor prometeu. Isso deveria nos motivar a servir mais ao Senhor. Estava comentando com a Duda, né? Quando você olha para as falsas igrejas que colocam no homem o mérito da salvação, você vê o tanto que esses caras trabalham no Senhor. Com excelência. Os caras fazem, tudo que os caras fazem, cara, é um negócio absurdo. Vê a construção dessas seitas aí, querido. Eles fazem com maior excelência. Vê os corais desse povo, os grupos de louvor desse povo, os shows que eles fazem, o material infantil. Pega as revistas desses grupos aí que a gente sabe que tem heresias dentro e que a salvação é pelos méritos. Rapaz, é um negócio absurdo, é de dar vergonha. É de dar vergonha. Agora nós, que temos a doutrina explicada, claramente ensinada, é aquilo que eu tem gente que não gosta que eu falo, mas que eu uso, né? A desgraça da graça. Porque o cara se abraça tanto, a salvação é pela graça, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Então, já estou salvo mesmo, e salvo para sempre, né? A perseverança do santo. O cara abraça essa graça de tal forma que ele não faz absolutamente nada para o Senhor. Isso é uma desgraça. É desprezar a graça de Deus. Sendo que o fato da promessa de que Deus, mesmo sem a gente ter merecimento nenhum, ou mérito algum, vai nos dar recompensa, galardão, Ele é galardoador, mesmo que não é por mérito algum nosso, isso aqui já deveria ser mais do que suficiente também para que a gente pudesse fazer mais, melhor, com mais zelo, com mais dedicação, com mais excelência as coisas do nosso Deus. Irmãos,
servir em humildade não significa que você não tem que buscar excelência no servir. Servir em humildade significa que você não está servindo para buscar a sua própria glória. Só que nas igrejas reformadas e protestantes, o que o cara faz? Não, é que eu sou humilde para servir, então eu faço de qualquer jeito. Não é isso. Servir com o espírito de humildade não diminui a excelência que o teu serviço deveria ter. O zelo, o comprometimento, a dedicação. Tudo bem? Porque o Senhor promete que Ele vai fazer o que contigo? O que diz aí? Te dar o galardão. Ele vai te recompensar por aquilo que Ele mesmo operou no seu coração para que você o fizesse. É graça sobre graça. Tudo bem? Caminhando aqui para o nosso encerramento, nós temos aí no juízo final, então, que a morte e o Hades, no caso o inferno, foram lançados no lago de fogo. Então, os estados intermediários terminam. Então, a própria morte e a condenação, né, cai, cessa. E aí, então, concluímos o capítulo 20 com todos os inimigos, com a queda de todos os inimigos. Babilônia, Anticristo, falso profeta, o falso mestre, né, o besta do mar, besta da terra, o próprio diabo, a morte e o inferno. Todos os inimigos caem. E a ordem divina, então, será estabelecida de modo pleno e eterno. Novo céu, nova terra e lago de fogo e enxofre. Tudo bem, irmãos? Dúvidas aí sobre esse finalzinho do capítulo 20? Tranquilo? Aí a sessão ainda continua. Aí na semana que vem, se Deus permitir, nós começaremos aí o capítulo 21, que trata agora do que acontece depois do juízo final. Como que é o estabelecimento do novo céu e da nova terra? O que a gente está aguardando lá para o céu? Esse novo céu. Então, é o que ele vai tratar no capítulo 21. E aí depois, as considerações e admoestações finais no capítulo 22. Então, estamos perto do fim. Do estudo, pelo menos. Né? E poderíamos dizer também perto do fim mesmo. Tudo bem até aqui, então?